que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Fez manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, criará assim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. 1 Coríntios 15, 53 nos diz assim: pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem da Escritura que diz: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, este versículo aqui é para nós pensar, meus irmãos. A força
da morte, o aguilhão da morte, o que aprisiona as pessoas na morte é o pecado. Mas a Bíblia nos diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nos dá a vitória sobre o pecado. Para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para todo aquele que quer obedecer ao Senhor, que quer obedecer essa palavra, que quer lutar e vencer o pecado, no nome de Jesus, meus irmãos, ele tem essa esperança. A esperança de que quando findar os nossos dias nessa terra, quando cantamos no hino anterior, nós vamos estar com o nosso Senhor. Nós vamos vencer a morte. A morte não vai poder nos segurar. A morte não vai poder prender aquele que está em Cristo, aquele que é de Jesus, aquele que confia em Jesus, aquele que obedece essa palavra. Então, meus amados irmãos, nós temos o dever de nos esforçar. Nós temos o dever, meus irmãos, de buscar a cada dia o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pensar, meus amados irmãos, sobre este inimigo chamado morte. A Bíblia fala que ele é o último inimigo a ser vencido. E também sobre o nosso inimigo chamado pecado. Nós temos que pensar sobre isso, né? Eu me lembro que há uns tempos atrás, a maioria dos pastores, dos pregadores, pregavam muito contra o pecado. Pregavam muito contra isso que nós falamos aqui, meus irmãos. A morte e o pecado, que são os nossos inimigos e que nos afastam de Deus e que tornam as pessoas que vivem nessas práticas. A Bíblia também diz, meus irmãos, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, destituídos foram da presença de Deus. Mas a Bíblia também fala que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para reconciliar a todos que se arrependerem. Então eram temas que eram muito falados antigamente, meus amados. Era sobre pecado, sobre arrependimento e sobre a morte. Hoje em dia, pouco a gente se ouve falar sobre isso, mas é sobre mensagens triunfalistas, de vitória, do que Deus vai nos dar, do que Deus vai fazer por nós. Mas nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, que para a gente receber todas essas bênçãos de Deus, nós temos que estar em comunhão com Deus. Nós temos que estar libertos, nós temos que estar livre do poder do pecado nas nossas vidas, meus irmãos. E isso nós só conseguimos através de Jesus Cristo, através da sua palavra e com esforço para obedecer a sua palavra. Amém, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Na verdade, a Bíblia diz que há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Eclesiastes 3:2. Não sabemos quando este momento chegará para cada um de nós. Por isso, devemos viver nossas vidas com sabedoria. Então, como devemos viver? Com a finalidade, com que finalidade fomos colocados nessa terra? Por que estamos aqui? Segundo as Escrituras, estamos aqui para glorificar a Deus. Existimos para dar glória àquele que nos fez. Na verdade, uma das músicas que vamos cantar no céu é: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a honra, a glória e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Existimos para o prazer de Deus, existimos para dar-lhe glória. A Bíblia nos diz que devemos aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5:16. Como certa tradução da Bíblia coloca, devemos fazer uso sagrado e sábio de todas as oportunidades. Deus nos deu esse presente especial chamado vida, então vamos usá-lo sabiamente. Então, meus amados irmãos, aqui o autor colocou uma reflexão muito importante para nós. E o salmista, ele pedia a Deus que ensinasse a contar os seus dias de forma que ele alcançasse sabedoria. Então, meus amados, quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que pensar: o que eu estou fazendo da minha vida está agradando a Deus? Os momentos que eu separo para Deus são momentos de qualidade? O meu jeito de agir com as pessoas é a forma que agrada a Deus? Então nós temos que observar, meus amados irmãos, a nossa vida, as nossas atitudes. O que tem mais valor no nosso coração? O que nos dá mais prazer, meus amados irmãos? Nós temos o desejo
e a promessa de Deus de morar com Ele no lugar que Ele tem preparado para cada um de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, lá no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus amados irmãos, o nosso lugar não é aqui. O nosso Senhor Jesus foi nos preparar um lugar. Ele quer que nós também estejamos com Ele. Mas, para que a gente possa alcançar este lugar maravilhoso, lugar de delícias, lugar de prazer, lugar, meus irmãos, que a gente nem consegue imaginar. A gente tenta imaginar como vai ser, mas a nossa mente é tão limitada. A nossa mente, meus irmãos, é tão falha, tão pequena para poder imaginar o que Deus tem de bom para nós, meus irmãos. Existem hinos da harpa que são inspirados pelo Espírito Santo. E tem um dos hinos da harpa que nos fala assim, ó: passarinhos, belas flores querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores, já vejo meu lar. Então ali, meus amados, o autor daquele louvor inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma comparação entre as coisas bonitas dessa terra e o que Deus tem preparado para nós. Então ele diz que as coisas que nós achamos tão importantes nessa terra, tão interessantes, meus irmãos, lá no céu é muito. E aí o autor fala aqui, meus irmãos, não sabemos quanto tempo vamos durar nessa vida. Quanto tempo vamos durar nessa terra, meus irmãos? E por que nós estamos nessa terra? A Bíblia diz que viemos aqui para adorar a Deus. E devemos estar aqui pensando onde vamos passar a nossa eternidade.